Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Jorge e a Denise pela oportunidade de estar aqui. E geralmente, pelo menos no último ano eu só fiz isso em inglês, então... Não, brincadeira. Mas é a primeira vez que eu falo para um grupo de pessoas tão renomada, assim dizendo. Então eu estou um pouco nervoso, mas eu vou dar o meu melhor. Então o título do que eu vou falar é Até Onde o Sonho Pode Nos Levar, que é basicamente a minha história. E aqui é onde começou tudo. Esse lugar é um campinho de areia que ficava do lado da minha casa, onde é o estacionamento da Igreja Matriz. E desde que eu me conheço por gente, eu ia muito lá jogar bola. Podia fazer sol, podia chover, eu estava sempre nesse lugar. E nesse lugar eu passei a minha infância toda. Até com uns 9, 10 anos, um treinador me fala: cara, eu acho que você tem potencial de jogar futebol, por que você não tenta algo mais sério? E eu comecei a colocar na cabeça essa ideia de, olha, talvez eu possa jogar futebol, olha, talvez eu possa levar isso adiante. E foi assim que, aos meus 13 anos, eu achei uma peneira de futebol lá em Florianópolis, lá no Figueirense. Um clube que na época estava na 2ª divisão, mas para quem só jogava em capitão, era algo gigante. Eu fui fazer essa peneira, foi em 2013 isso, e eu fui fazer essa peneira com... Cara, eu acho que quando eu cheguei lá tinha uns 100 meninos. E quando eu vi aquilo me deu um certo nervosismo, porque imagina, alguém acostumado a jogar no campinho, só com um amigo, com um irmão, só com conhecidos, a hora que você vê 100 meninos buscando o mesmo sonho que você é um pouco assustador. Mas eu fui adiante. A peneira, para quem não sabe, é um teste de futebol. Imagina uma peneira, que é onde você coloca a farinha e vai peneirando até ficar a coisa boa. Então no futebol é a mesma coisa. Vai 100, 150 meninos, eles fazem alguns jogos, e os melhores eles aprovam. Então, no caso, nesse dia eu tive a sorte, ou alguma coisa, que eu fiz um gol de cabeça. E quando eu fiz o gol, o treinador, o avaliador veio falar comigo, começou a pedir informações, falou: cara, gostei de você. Deu que, quando acabou a peneira, eu voltei para casa e o resultado não saiu no dia. Eu estava em capitão já, e depois de umas 2 semanas eu abri o site e descobri que eu fui aprovado. Então imagina, eu estava com 13 anos na época e eu fui aprovado no clube de Florianópolis. Eu conversei muito com a mãe, a gente fez uma preparação e eu com 13 anos larguei minha família, larguei meus amigos e larguei capitão. Fui para Floripa, para Florianópolis e fiquei jogando no Figueirense até dezembro de 2013. Quando a gente estava se preparando para uma competição em janeiro e do nada eu estava chegando no treino quando o treinador me chamou de canto. Falou: cara, infelizmente você não é bom o suficiente para estar aqui. Foi bem triste na época, porque imagina, um menino de 13 anos, longe de casa, longe da família, e um cara vai e fala para ele: cara, você não é bom o suficiente. Eu lembro que eu cheguei em casa e conversei eu estava morando com meus tios nessa época. Conversei com eles e eles me deram força para ligar para casa. Acho que, imagina, você contar um fracasso para seus pais, é difícil achar uma coisa tão triste quanto isso. E na ligação eu lembro que eu estava conversando com o pai e ele até deu a opção de voltar. Mas a mãe, mais durona, falou: não, já que você está aí, vamos até o final. E daí, na época eu conheci um treinador que ele também falava: olha, vamos treinar mais um pouco, que vai dar certo isso. Deu que eu fiquei uns 2, 3 meses treinando até a minha 2ª oportunidade, no Avaí. O Avaí, para quem não sabe, é um time de Florianópolis, ele é rival do Figueirense. E eu fui em 2014, fiz um teste e mais uma vez fui aprovado. Eu fiquei lá, acho que foram 8 meses, até novamente. Um dia de treino normal, eu caminhando, o treinador chega: olha, você não é bom o suficiente. Mais uma vez, volta para casa, liga para a mãe e para o pai e fala: mano, não deu certo. E aí? E mais uma vez, a mãe durona: não, agora já tentou 2 vezes, vai até o final. Com esse treinador que eu estava, eu continuei lá em Floripa, fiquei treinando até em abril de 2015 eu recebi uma oportunidade do Joinville. Eu entrei em contato com o treinador, ele tinha gostado de mim e eu fui para lá. Em Joinville eu fiquei 3 anos, 3 anos, e foi um lugar foi uma cidade que eu me apaixonei, não só pela cidade, mas pelas pessoas. Assim, é uma capitão versão grande. E nesse lugar eu encontrei praticamente meus melhores amigos são de lá, e foi um lugar que eu me conheci como homem, assim dizendo. Porém, ao mesmo tempo que eu estava jogando futebol,
eu comecei a pensar no estudo. A mãe sempre me apoiou, sempre falou, não, se você quer jogar, você pode jogar futebol, mas sempre aliado aos estudos. E nesse tempo, eu sempre tive notas boas e eu comecei a pensar. Eu estava isso foi em 2017. Eu estava no ensino médio, no último ano, e eu comecei a pensar, olha, eu gosto muito do futebol, mas eu quero fazer faculdade. Então eu comecei a me dedicar mais aos estudos. No terceiro ano do ensino médio, eu foquei muito e eu tinha notas muito boas. Então, nesse ano eu fiz o Enem. Para quem não sabe, o Enem é um exame de ensino médio, para avaliar os estudantes. E eu fiz meio que por fazer, eu estava estudando, vou fazer. Aconteceu que 2018 chegou, eu recebi em março, acho que foi, eu recebi a nota do Enem e eu tinha ido muito bem. E eu já estava, acho que foi em janeiro, o treinador tinha trocado, e esse outro treinador eu estava indo muito mal com ele, eu não jogava, eu não ia para jogo, eu comecei a me dedicar mais aos estudos. Então, assim que saiu a nota do Enem, eu comecei a analisar, olha, talvez seja a hora de eu fazer uma faculdade, talvez eu deva me preparar caso o futebol não dê certo. E aconteceu que eu apliquei para a Universidade Federal de Santa Catarina e eu fui aprovado em Economia. Isso foi em abril de 2018, abril do ano passado. Quando eu recebi a aprovação, eu meio que pensei em largar o futebol. Foi quando eu falei, cara, não aguento mais isso, já recebi o não que chegue e pensei, não, vou estudar. Só que tinha um porém, essa faculdade fica em Florianópolis, até então eu estava em Joinville. E para eu estudar, eu teria que largar o futebol de vez. Seria ou futebol ou estudo. Então eu conversei com a mãe muito bem, conversei com o pai, e agora o que eu faço? E nesse meio tempo eu descobri os Estados Unidos. Eu num lugar, eu tinha um amigo que estudava lá e ele me contou, olha cara, aqui você pode estudar e aqui você pode jogar. Por que você não vem pra cá? Então eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, será que tem como eu fazer? Será que não é tarde? E eu conheci uma empresa de intercâmbio esportivo. Então eu falei com eles e em algumas semanas a gente encontrou uma bolsa para estudar lá. Deu que eu escolhi os Estados Unidos. Essa minha faculdade é uma partezinha, que é uma faculdade bem grande, é bem tradicional lá, é uma faculdade católica, só que tinha um porém, eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês. Então quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz conexão em Nova York. Primeiro que eu nunca tinha andado de avião, então eu saí daqui, meu avião foi de Curitiba para São Paulo, até então tranquilo. Chegou em Nova York, a hora que começaram a falar comigo eu me perdi. Aí até hoje eu não sei como que eu cheguei na minha cidade. Já sabendo inglês já é difícil de chegar, imagina sem saber inglês. Então deu que eu cheguei na minha faculdade e eu até tentava conversar, mas cara, meu inglês eu não conseguia pedir comida, era zero, literalmente. Então, essa é uma foto da minha faculdade no inverno. Ela dá menos 35 graus, foi que a gente pegou esse inverno. E aqui eu quero falar sobre o primeiro mês. Imagina, você sem falar inglês, você num lugar totalmente distante, sem família, sem amigos, sem nada. Só que eu tive uma sorte muito grande. Esse cara do meio era o meu roommate, o meu companheiro de quarto, e ele fala espanhol. Então meu primeiro mês basicamente foi junto com ele. O que ele comia, eu comia, o que ele fazia, eu fazia. Eu ia na dele. Então ele foi me ajudando muito. E esse outro cara, esse aqui é um japonês, e ele também não falava inglês muito bem. Então a gente meio que foi aprendendo junto. O que eles falavam, eu escutava e eu fui treinando. Então os 3 primeiros meses foram praticamente só com esses caras. Depois disso, esses aqui são meus amigos de lá. Eu fui conhecendo mais gente e nessa foto é só estudante internacional. Esse aqui é da Coreia, esse é do Japão, esse é do Japão, esse é das Filipinas, aquela menina do Iraque, o menino de Honduras e lá atrás é uma menina da Coreia do Sul. Então, basicamente foi só com internacional, o que me fez aprender muito bem inglês. Só que e o futebol? Ao mesmo tempo a gente estava jogando a conferência local lá e a gente foi muito bem. Só que eu tive um problema, que eu acho que por eu não falar inglês eu não me sentia muito à vontade. Então eu tive muita dificuldade de adaptar ao futebol americano. Aqui no Brasil a gente pensa,
o americano é tudo perna de pau, os caras não sabem jogar bola. Mas quando chega lá, um choque de realidade, porque eles são muito físicos. Então eles correm eles não param de correr nunca. E o futebol brasileiro é mais técnico, com a bola no pé, você toca, você recebe. E lá foi muito difícil para mim. Porém, durante a conferência normal, que como se fosse o campeonato estadual, eu joguei pouco. Só que no primeiro jogo a gente ficou campeão da conferência local e a gente foi pro nacional. Essa aqui é no hotel. No primeiro jogo da etapa nacional, o nosso lateral esquerdo machucou. Eram acho que 15 minutos de jogo. E o treinador olhou pro banco e só tinha de lateral esquerdo. Deu que eu entrei e arrebentei. Foi o melhor jogo da minha vida. E durante a gente jogou, foram 4 jogos. Isso aqui é na Califórnia. Não sei se dá pra ver. E durante os 4 jogos foram os melhores jogos da minha vida. E eu amo tanto o futebol porque, muito além de ter me proporcionado ir para os Estados Unidos e estudar numa faculdade boa, ele me fez conhecer lugares que eu nunca imaginei. Isso aqui é na Califórnia. Cara, nem no sonho eu imaginava conhecer a Califórnia. Aqui é no estádio que a gente jogou. Imagina, para alguém que jogava naquele campinho de areia, jogar nesse campo aqui, foi um sonho. E nesse mesmo, a gente ficou uma semana lá. Na mesma semana a gente conheceu Hollywood. Foram vários lugares e tudo por conta da faculdade. Acabou que a gente perdeu na semifinal e a gente ficou em 4º lugar do nacional. Hoje a gente é a 4ª melhor faculdade dos Estados Unidos no futebol. É entre faculdades. É entre faculdades. Lá não tem clube. É só faculdades. E aonde que é a tua faculdade? É em Michigan. É na divisa com o Canadá. Califórnia nessa ponta, minha na outra ponta praticamente. É bem longo. Acabou o ano, chegou 2019 e eu tive uma oportunidade que mudou minha vida, literalmente. Isso aqui chama Youth Assembly, é um evento realizado pela ONU em Nova York, onde eles selecionam jovens que fazem a diferença, jovens que fazem a diferença na comunidade. E eu participei e eu fui selecionado para representar o Brasil, junto com outros brasileiros. Essa é a foto na conferência. Esse é no salão principal da ONU, onde acontecem todas as reuniões do mundo. Vamos bater palma. E aqui são os brasileiros que estavam representando. E sabe, a gente tem uma visão muito triste sobre o brasileiro, que o brasileiro não é criativo, que o brasileiro não faz nada diferente. E quando eu conheci esses jovens, era do Brasil inteiro, literalmente. E vendo a história de cada um, você vê que o Brasil tem solução, que o Brasil tem jeito e que se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. Então, essa mulher aqui, ela concorreu para deputada federal no Rio Grande do Sul. Esse menino de cima, ele está indo para Oxford, na Inglaterra, para estudar de graça. Essa menina de cima de óculos aqui, ela ganhou a Olimpíada dos Colégios Militares. Ela é a aluna mais, não digo inteligente, mas com a melhor nota. Então, era só brasileiros incríveis. Mas dessa turma, só você não estava no Brasil? Não, era eu e mais 3. Aí, eu não sei se vai carregar, eu trouxe um videozinho. Esse vídeo... Essa roda foi uma das rodas de conversa mais produtivas que eu tive na minha vida também. Era assim, dentro do evento, como eram jovens do mundo inteiro, eles faziam de tudo para interagir. Porque cada jovem que ia lá, ele tinha que levar uma ideia da sua cidade, levar uma ideia que resolvesse um problema do mundo, principalmente os 17 problemas da ONU, que eles querem resolver até 2030. Então nessa roda, cada um de um país diferente. Então, que eu me lembro, essa mulher era da Grã-Bretanha, essa aqui era da Índia, essa aqui eu não sei, essa aqui era de um país europeu que eu não sei, aí esse menino era do Afeganistão, tipo, era cada um de um lugar do mundo. E tudo falando inglês? Tudo falando inglês. Então, para iniciar a conversa, você tinha que se apresentar, falar seu nome, idade, de onde que era e o que você estava fazendo lá, por que você estava nesse evento. Então, eu usei eles me encantado pela história deles.
Mas vocês conhecendo a história dessa mulher da África, eles tinham um projeto para levar a educação para todas as crianças. Então, na África é tudo muito distante, a maioria dos lugares, não digo maioria, mas tem muitos lugares que eles vivem meio que numa zona rural, que a educação não chega nessas pessoas que moram no interior. Então eles tinham um projeto de, através de um celular, eles levarem o estudo para todas as crianças. Então eu conheci ideias que realmente mudou o mundo. E isso me fez querer estar aqui hoje e compartilhar um pouco da minha história. Então eu quero terminar falando quem sou eu agora. E essa é uma foto que a gente tirou na Califórnia. Enquanto a gente estava lá, a gente foi numa escola para crianças. E uma coisa interessante sobre a Califórnia é que, por ser perto da fronteira com o México, tem muitos imigrantes lá. Então é um lugar que tem uma diversidade gigante. Então a maioria dessas crianças são filhos de estrangeiros. E pelo nosso time ter muito estrangeiro, a gente se conectou muito com essas crianças. E juntamente com isso eu vim me apaixonando por essa ideia de internacional, de ajudar quem está chegando. E hoje, na minha faculdade, eu sou representante, eu sou assinador dos estudantes internacionais, ou seja, qualquer problema que os estudantes internacionais tiverem, eu vou ajudar eles. E juntamente com isso, a empresa que me levou para os Estados Unidos, a gente está numa parceria para os brasileiros que quiserem ir para lá, a gente ajudar. Então, eu termino essa palestra agradecendo pela atenção de vocês e principalmente mostrando que um sonho pode se tornar realidade, mas principalmente que nem sempre o que a gente sonha vai ser o que a gente vai ser no futuro. Então, hoje eu não vejo futebol mais como o meu sonho, mas sim pelo que me trouxe a viver todas essas experiências. Então, se eu sou o que sou hoje, foi graças ao futebol.